Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aí para começar a nossa live Salmos de Confiança. Nós vamos ter uma série de sermões, de exposições no livro dos Salmos. Se você estiver me escutando, dê um alô aí, um positivo, coloque um joinha. Se você estiver me ouvindo, você pode estar também aí colocando nos comentários para que a gente possa estar interagindo com vocês. A nossa live seria lá no YouTube, a gente até divulgou que seria no YouTube da igreja, mas tivemos alguns problemas, não conseguimos fazer pelo smartphone lá no YouTube, então a gente está fazendo aqui pelo Instagram mesmo. E se Deus permitir, no próximo domingo a gente volta e tenta fazer pelo YouTube, porque alcança mais pessoas, alguns irmãos e irmãs que ainda não têm o Instagram, e aí no YouTube dá para o pessoal acompanhar, certo? Então, se você puder divulgar para os irmãos aí, certo, que a live está sendo feita no Instagram, faça isso, né? Eu vou esperar alguns irmãos chegarem para que a gente possa estar juntos aí meditando na palavra do Senhor, certo? Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda, Miriam. Dalila, seja bem-vinda. Juliana Leite, seja bem-vinda também. Nós estamos aguardando alguns irmãos chegarem, certo? Se você estiver me ouvindo, dá um positivo aí, tá bom? Seja bem-vinda, Elienay. Polly, seja bem-vinda. Robson, seja bem-vinda. Ok, Luiz, valeu pelo retorno, o áudio está bom. Que bom. Joyce, seja bem-vinda. Eva Karine, seja bem-vinda. Elienay, seja bem-vinda. Rodrigo, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aguardando alguns irmãos chegarem, certo? Para a gente fazer a live. Ou melhor, para a gente entrar logo no estudo, né, de Salmos. Como eu falei, nós iríamos fazer lá no YouTube, só que a gente teve alguns contratempos, alguns problemas técnicos, não conseguimos. E aí eu estou convidando os irmãos a virem aqui para o Instagram, certo? Para a gente estar fazendo essa live junto com vocês. Um tempo de meditação, um tempo de leitura da palavra, de devocional. Então, só vou aguardar mais um pouco para os irmãos chegarem e que possamos estar juntos. Nivaldo, seja bem-vindo. Se você puder avisar algum irmão da igreja, alguma irmã da igreja, que a live está acontecendo aqui no Instagram, certo? Faça isso por gentileza. Nós estávamos prontos ali para fazer no YouTube, mas não deu, e a gente está fazendo aqui no Instagram, tá bom? Pessoal, o objetivo dessa live é da gente estudar a palavra de Deus, de nós estudarmos o livro dos Salmos, e você pode também estar com a gente aí, certo? Pegue a sua Bíblia, a gente vai estar junto nesse tempo estudando a palavra de Deus. Valquíria, seja bem-vinda. Pessoal, eu queria nesse momento, já temos alguns irmãos, eu queria nesse momento de trazer uma reflexão da palavra do Senhor, e nós vamos nesse momento meditar na palavra de Deus. Alguns irmãos já estão chegando, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 121. Eu vou esperar alguns irmãos, né? Você pode, nesse momento, abrir a sua Bíblia em Salmos, Salmo de número 121.
Abra a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo de número 121. O tema dessa série de mensagens que nós vamos estar fazendo todos os domingos pela manhã às 10 horas, o tema é Salmos de Confiança. Salmos de Confiança. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo difícil, nós vamos estudar os Salmos de Confiança que trazem alento para o nosso coração, que trazem paz para a nossa vida. O tempo que nós estamos vivendo não é um tempo fácil, é um tempo difícil, mas nós estaremos todos os domingos pela manhã, às 10 horas, das 10 às 11, se assim Deus permitir, estudando os Salmos de Confiança. São salmos que trazem conforto para a nossa vida e certamente Deus vai trazer conforto para a sua vida, para o seu coração, para a sua alma. E eu tenho certeza que será um tempo maravilhoso, um tempo agradável na presença de Deus. Salmo de número 121. Eu convido você nesse momento a estar com a sua Bíblia, a não simplesmente a assistir essa live, mas também participar junto comigo dessa live. Você já pode também deixar os seus comentários aí. No final, certo, da exposição, eu vou abrir um espaço para você perguntar, para você fazer as suas perguntas. No final a gente abre esse espaço, você pergunta, faz também os seus comentários e eu vou tentar responder cada comentário, responder cada pergunta que você fizer. Então, nesse momento nós vamos meditar no Salmo 121, é um salmo de confiança e esse salmo traz alento para a nossa vida, alento para a nossa alma. Então você pode, nesse momento, também abrir a palavra de Deus comigo. Você que está chegando, abra a palavra do Senhor no Salmo 121 e nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Salmo de número 121. Assim diz a palavra de Deus: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, este é um salmo que fala sobre a nossa confiança em Deus, sobre a confiança que o povo deve ter no Deus Todo-Poderoso. Nós vamos começar uma série de sermões, de estudos com o tema Salmos de Confiança. Quando a gente olha para o livro dos Salmos, nós percebemos que existem várias categorias de salmos. Há os salmos de hino, há os salmos de lamento, há os salmos de agradecimento, ou salmos de ações de graças. Há também uma categoria de salmos chamado de salmos de confiança. Há salmos de realeza. Há uma categoria também de salmos essa categoria é chamada de salmos da soberania, onde é revelada a soberania do Senhor. Mas o texto que nós lemos, o Salmo de número 121, o salmo que nós lemos, esse salmo está inserido em uma categoria de salmos chamada de salmos de confiança. Essa categoria de salmos revelam a confiança que o povo deve ter em Deus. E essa confiança, ela não se dá simplesmente por uma fé aleatória do coração, mas essa confiança, ela acontece pelo fato de Deus revelar o seu caráter e revelar as suas ações. A gente olha, portanto, para este salmo de confiança e nós percebemos o caráter de Deus sendo revelado aqui nesse texto.
nós percebemos as ações de Deus, as atitudes de Deus sendo aqui reveladas neste texto. E diante do caráter de Deus revelado, diante das ações de Deus que estão sendo reveladas aqui nesse texto, o salmista, portanto, revela a sua confiança em Deus em resposta ao caráter de Deus revelado, em resposta às ações de Deus que foram aqui também reveladas no texto. A gente olha para esse texto, portanto, e nós percebemos que o Salmo 121 é um salmo de confiança e que revela esse caráter de Deus. Quando a gente olha para esse salmo, nós percebemos que esse salmo está dividido em 3 categorias. No versículo 1 ao versículo de número 2, o salmista ele trata desse Deus que socorre o seu povo. No versículo 3 ao versículo de número 6, o salmista revela algumas razões de como Deus socorre esse povo, de como Deus está socorrendo o salmista ou o seu povo. E no versículo de número 7 ao versículo 8, que é a última parte do salmo, o salmista olha para o futuro e como o salmista confia no Deus que guarda o futuro do seu povo, que guarda também o seu futuro. A gente olha, portanto, para esse texto e nós percebemos a grandeza de Deus sendo revelada e como nós devemos confiar no Senhor. Portanto, eu gostaria, no Salmo 121, de meditar nesse tema, as razões para confiarmos em Deus. As razões para confiarmos em Deus. E a primeira verdade, a primeira razão para confiarmos em Deus é porque não há razão para confiarmos na potencialidade espiritual do ser humano. A primeira razão para confiarmos em Deus é porque não há razão para confiarmos na potencialidade espiritual do ser humano. A gente olha para esse texto e nós percebemos o salmista dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ou seja, o salmista ele não é capaz de trazer solução para os seus problemas. O salmista, portanto, revela a sua incapacidade de resolver os seus dilemas, a sua incapacidade de solucionar os seus problemas, a sua incapacidade espiritual de trazer socorro para as suas dificuldades espirituais. O salmista, portanto, revela aqui em primeiro lugar que não há capacidade, não há potencialidade espiritual nele, não há capacidade espiritual na vida de nenhum ser humano. Nós somos finitos, nós somos limitados, nós somos incapacitados, nós somos pecadores. E o padrão de Deus é um padrão elevado. O padrão de Deus é um padrão santo, é um padrão incomparável. Então, quando nós nos aproximamos diante de Deus, nós percebemos a nossa incapacidade. Pior, quando nós olhamos para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, nós percebemos muitas vezes as nossas incapacidades, nós percebemos que nós não somos potentes o suficiente para resolvermos todos os nossos dilemas. A gente olha, por exemplo, para essa pandemia que está acontecendo nos nossos dias e nós percebemos que as autoridades desse mundo são incapazes de parar essa pandemia. Nós percebemos que os governadores, que os presidentes, que as autoridades das nações, essas pessoas não têm capacidade suficiente de parar esse microvírus. Ou seja, diante das dificuldades e das tempestades da vida, nós percebemos que muitas vezes nós somos incapazes, nós não temos potencialidade espiritual suficiente para resolver os dilemas e os problemas da vida. É por isso que o salmista diz no Salmo 121, versículo 1, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ou seja, ele reconhece que ele não é capaz o suficiente para trazer socorro, alívio, para levar salvação para ele e para os seus irmãos.
Nós, portanto, percebemos que essa é a primeira razão para confiarmos em Deus. É que não há razão para confiarmos na potencialidade do ser humano. Não há razão para confiarmos na capacidade espiritual do ser humano. E é por essa razão que nós devemos confiar em Deus. É por essa razão que nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, buscar o Senhor. O salmista, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O que me chama a atenção é que provavelmente o salmista, quando escreve este salmo, ele está na cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém, ela fica em cima de um monte. A cidade de Jerusalém também ela é rodeada por montes. Ou seja, os estudiosos afirmam que essa cidade, por causa dos montes, era uma cidade forte, uma fortaleza natural, que os inimigos teriam muita dificuldade de destruí-la. Ou seja, aos olhos humanos, Jerusalém era uma cidade totalmente fortificada, um forte natural, totalmente capacitada e protegida. Todavia, essa capacidade da criação não é suficiente. Mesmo diante da segurança que a criação pode dar, mesmo diante das coisas que esse mundo pode trazer, mesmo diante da capacidade do homem e da criação, ainda assim existem momentos na vida que nós não somos capazes e nada nesse mundo tem a solução a não ser o nosso Deus. É por isso que o salmista olha para os montes que são símbolos de segurança e de firmeza, e ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Porque a criação, o ser humano não tem potencialidade espiritual de trazer salvação e solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades espirituais. A única pessoa que de fato tem capacidade de fazer isso é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus revelado na palavra. A gente olha para esse texto e a gente percebe uma segunda razão. Eu convido você a olhar para a palavra e ver o que diz a palavra de Deus. No versículo 2, o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A segunda razão para confiarmos em Deus é porque Deus é plenamente autoritativo sobre todas as coisas. A segunda razão, meu querido irmão, minha querida irmã, para confiarmos em Deus é porque Deus, ele é autoritativo sobre todas as coisas, plenamente autoritativo. O salmista, ele é claro em afirmar, dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, o salmista, ele apela para a autoridade de Deus. O salmista faz menção dessa autoridade do Senhor. Ele é autoritativo, ou seja, ele está acima de tudo e de todos, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é soberano. O salmista, portanto, apela para essa autoridade soberana de Deus, dizendo: nós podemos confiar no Senhor, nós podemos confiar em Deus, porque Ele é autoritativo, Ele é soberano. A autoridade dele está acima de todos os homens, de todos os reinos, de todas as potências que esse mundo tem. A autoridade de Deus está acima de toda a criação, porque Ele é o Criador, Ele é soberano sobre toda a terra, sobre toda a criação, sobre todas as coisas que existem nesse mundo. Deus, Ele é soberano, Ele é autoritativo, ou seja, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. O que isso significa para nós? Que, a despeito de todas as dificuldades, em Deus nós temos esta razão para confiar nele. A razão de que Ele é soberano.
a razão de que, apesar das nossas dificuldades, dos nossos dilemas, Deus, Ele é soberano, Ele está acima, Ele está por trás. Isso deve gerar em nós duas coisas. A primeira é o descanso. Nós devemos descansar, nós necessitamos descansar em Deus. Porque veja bem, se Deus ele é soberano, se Deus ele tem o controle de todas as coisas, se Ele governa a nossa vida, nós podemos descansar em seu trabalho, nós podemos descansar em seus braços. Toda a nossa ansiedade, ela é repreendida, ela é retirada, ela é deixada, colocada embaixo, porque Deus ele é soberano, Ele tem cuidado de nós. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Às vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, o que vai acontecer com o nosso amanhã, o que é que vai acontecer na próxima semana, diante dessa quarentena que está acontecendo, como é que vai ficar o emprego, como é que vai ficar o trabalho, como é que vai ficar o salário, como é que vai ficar a família, quando é que nós vamos voltar a trabalhar. Diante dessa quarentena também ficamos pensando naqueles que estão mais vulneráveis, nos idosos, naqueles que já têm algum problema de saúde, que não pode pegar esse vírus, não pode pegar esse vírus, o coronavírus. Ou seja, ficamos preocupados diante dos dilemas que estão acontecendo, ficamos preocupados, ansiosos, mas a gente olha para a palavra de Deus e a gente percebe o seguinte, que o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ou seja, Deus ele está acima de tudo isso, governando todas as coisas, Ele está no controle da nossa existência e nós podemos descansar em sua soberania. Descansar, meu querido irmão, minha querida irmã, é entregar nas mãos do Senhor os nossos dilemas, as nossas preocupações, entregar através da oração, através das nossas petições, sabendo que o nosso Deus que é soberano, Ele tem cuidado de nós. Deus ele não está duelando com a pandemia, Deus não está duelando contra Satanás, Deus não está duelando contra o Covid-19, Deus não está duelando porque Deus ele é maior. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo que acontece nesse mundo é pela permissão de Deus, está debaixo dos decretos de Deus. É por esta razão que nós podemos confiar nesse Deus que é Senhor, nesse Deus que é soberano, nesse Deus que é autoritativo, que nada acontece sem a sua permissão. Portanto, meu querido irmão, descanse em Deus. Coloque as suas ansiedades nas mãos do Senhor. Fique calmo. Coloque o seu coração debaixo dessa soberania. Medite na soberania do Senhor e saiba que Ele está cuidando de nós. A terceira razão para confiarmos em Deus está aí no versículo de número 3 e 4. Você pode acompanhar também com a sua Bíblia, que diz assim a palavra do Senhor: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Quando você olha para essas palavras, qual é o sentimento, qual é a lição que você tira do Salmo 121, desses dois versículos, para a sua vida? Quando o salmista diz, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, o que é que você pensa sobre isso? Quais as lições que você pode tirar desses dois versículos também para a sua vida? Eu olhando para esse texto, eu percebo uma terceira razão para confiarmos em Deus. A terceira razão para confiarmos em Deus é porque em Deus há uma segurança inabalável. Em Deus há uma segurança inabalável. O salmista, ele é claro e ele diz,
Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O texto continua dizendo: não dormitará aquele que te guarda. Não dormitará aquele que te guarda. Ou seja, o nosso Deus, Ele está sustentando o seu povo. O nosso Deus, Ele está conduzindo o seu povo. Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem, ou seja, que caiamos. Ele não vai permitir que o mal trague a nossa alma. Ele vai estar segurando a nossa vida espiritual. De acordo com alguns estudiosos, o salmista nos diz que eles permanecem de pé. O povo permanece de pé, visto que Deus os sustenta com seu poder, sustenta os cristãos, sustentam aqueles que estão ligados a Deus. Deus mantém vigilância incessante sobre nossa segurança, ou seja, Deus, Ele está segurando a nossa vida e Ele não vai permitir, meu querido irmão, que os nossos pés vacilem. E essa é a terceira razão para confiarmos em Deus, é porque em Deus há uma segurança inabalável. Só que a gente olha para esse texto e a gente pergunta, reverendo, mas de vez em quando nós caímos, de vez em quando nós tropeçamos, ou melhor, não é de vez em quando, é quase sempre nós vacilamos, quase sempre nós pecamos contra o Senhor. A gente olha para esse texto e o texto diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Mas a gente olha para a nossa vida diante desse texto e a gente pergunta: o que está acontecendo conosco? Porque uma hora ou outra nossos pés estão vacilando, uma hora ou outra nós estamos caindo, uma hora ou outra nós não estamos tão bem assim, uma hora ou outra nós estamos desobedecendo a Deus, uma hora ou outra parece que os nossos pés não estão bem firmes no Evangelho, na palavra, uma hora ou outra parece que a gente não está tão bem diante do Senhor, uma hora ou outra a gente está caindo. E a gente olha para esse texto e a gente pergunta: que contradição está acontecendo com a nossa vida diante da palavra? Porque os nossos pés vacilam, os nossos pés muitas vezes tropeçam na caminhada cristã. Nós não somos bons o suficiente para estarmos sempre de pé diante de Deus e diante dos homens. E a gente olha para esse texto e nós percebemos, irmãos, que embora haja fraqueza em nós, por outro lado, Deus revela a solução para isso, a solução para as nossas fraquezas, a solução para os nossos vacilos, a solução para de fato permanecermos de pé. E ele diz essa solução no versículo 3, quando ele afirma: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele diz que os nossos pés não vacilam porque é o Senhor quem guarda, é o guarda de Israel que não dorme e que está sustentando a nossa vida. É claro que o salmista está fazendo uma menção aqui a um único que pode de fato sustentar e guardar a nossa vida. Está fazendo uma menção ao Messias, o guarda de Israel, aquele que vem até nós. E nós percebemos, irmãos, pela revelação bíblica, que o guarda do povo de Deus, Israel aqui não se refere apenas a Israel nação, a geografia lá na Palestina, mas se refere ao povo, à igreja do Senhor. E nós percebemos que esse guarda de Israel é o próprio Cristo Jesus, o Messias, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo. É por isso que no Salmo ele começa dizendo, no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor.
E Deus envia seu Filho Jesus Cristo para ser esse guarda do seu povo, para sustentar o seu povo. Jesus Cristo, meu querido irmão, é aqui o guarda de Israel, ou seja, Jesus Cristo é o enviado de Deus que veio a este mundo para guardar o seu povo, para sustentar o seu povo. E de fato, todos aqueles que estão em Cristo Jesus não irão vacilar. Os seus pés não vacilarão, não porque são bons, não porque são perfeitos, não porque eles têm capacidade de permanecerem de pé, não é isso. Mas os nossos pés não vão vacilar, porque os nossos pés, a nossa vida, a nossa alma está bem fundamentada no guarda de Israel, ou seja, está bem alicerçada em Jesus Cristo, está bem alicerçada no Messias, o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que veio a este mundo como socorro de Deus para a nossa vida, permanecendo de pé diante da lei por nós, nos representando diante de Satanás, diante de Deus no deserto, permaneceu de pé, obedecendo a lei em nosso lugar, cumpriu toda a lei de Deus em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, realizou essa grande obra, de tal modo que todos aqueles que estão em Cristo Jesus jamais cairão, jamais terão seus pés vacilados, jamais serão aniquilados ou tragados por Satanás, porque a vida daqueles que estão em Cristo estão bem fundamentadas na obra de Jesus Cristo. Portanto, os nossos pés não vacilam, porque os nossos pés estão firmados em Jesus Cristo. Quando o salmista diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, é porque os nossos pés, meu querido irmão, a nossa vida, a nossa alma, ela está fundamentada em Jesus Cristo, que é o guarda do seu povo, que é a segurança espiritual do seu povo. É por isso que os nossos pés não vacilam, porque por mais que pecamos, por mais que a gente desobedeça a Deus, por mais que a gente não esteja bem uma hora ou outra, ainda assim quem sustenta a nossa vida é Jesus Cristo e a sua obra na cruz do Calvário. Essa é uma verdade que deve trazer alento para a nossa alma, porque mesmo nos momentos, meu querido irmão, nos momentos de desolação, mesmo nos momentos difíceis da vida, mesmo nos momentos em que nós não estamos bem, ainda assim os nossos pés estão bem firmados na obra de Jesus Cristo. Ainda assim é o próprio Cristo que está sustentando a nossa vida. E esta é a terceira razão porque nós devemos confiar em Deus. Porque em Deus há uma segurança inabalável. Cristo nos segura incondicionalmente. Há uma outra razão para confiarmos em Deus. Eu gostaria de meditar com você aí no versículo de número 5 e versículo 6, que diz assim: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Nem de noite a lua. A gente olha para esse texto, a gente percebe uma outra razão para confiarmos em Deus. A quarta razão para confiarmos em Deus é porque Deus está incondicionalmente próximo de todos nós. A quarta razão para confiarmos em Deus é porque Deus está incondicionalmente próximo de nós. O texto é enfático e ele diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. A tua sombra e a tua direita. Você já conseguiu alguma vez se distanciar da sua sombra? É impossível a gente se separar da sombra. Da mesma forma, meu querido irmão, assim como a sombra está perto de você, a sua sombra está do seu lado, assim também Deus está próximo de você. Deus está perto de você. É um salmo que traz confiança para a nossa vida.
A gente olha para este versículo e a gente percebe que Deus está incondicionalmente próximo de todos nós. Deus está perto de nós não porque simplesmente nós realizamos alguma coisa. Pelo contrário, o salmista aqui revela a sua incapacidade, impotencialidade espiritual. Mas mesmo assim, o salmo revela a bondade de Deus e a presença incondicional de Deus. Ou seja, Deus ele não vem até nós porque temos alguma coisa para entregar ao Senhor. Pelo contrário, essa presença de Deus perto de nós é uma presença incondicional. A presença de Deus não está condicionada ao que nós realizamos ou deixamos de realizar. Pelo contrário, como já disse, há uma incapacidade do salmista de ir até o Senhor e de resolver os seus problemas espirituais. Mas mesmo diante dessa incapacidade espiritual, o salmista revela a presença incondicional de Deus. Ou seja, o salmista está dizendo, ó, Deus está perto de nós. Ele é a tua sombra. Ele está à tua direita, Ele está do nosso lado e de uma maneira incondicional. Não é porque você faz algo que Deus tem que retribuir para você. Deus aqui não é um Deus de barganha, que você dá para receber, que você faz para Ele estar perto, que você faz alguma coisa para que Ele possa dar o troco, ou responder a sua resposta. Nós não temos nenhum tipo de barganha com Deus, nós não temos nenhum tipo de crédito para com Deus, nós não temos nenhum bem para com o Senhor. A Bíblia diz que nós somos pecadores, que não há aquele que faça o bem, não há um justo sequer na face da terra, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas mesmo assim, sendo nós quem somos, o salmista revela a misericórdia do Senhor. O salmista revela a graça de Deus, porque mesmo assim Deus vem até nós de uma forma graciosa, ou seja, de uma forma que nós não merecemos, e a presença dele na nossa vida é uma presença incondicional, levando o salmista somente a agradecer por sua graça. Meu querido irmão, aplicando essa palavra para o nosso coração, nos tempos difíceis da vida, Deus está presente do nosso lado. A presença de Deus se manifesta todos os dias. O próprio Jesus Cristo disse isso: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode vir a pandemia, os sinais dos tempos estão aí, guerras, rumores de guerras, falsos mestres, transtornos políticos, militares, conturbações naturais, são os sinais dos tempos. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias. Ou seja, nós temos, irmãos, alento, confiança em Deus, porque Ele está perto de nós. Ele está próximo de nós. Ele está ao nosso lado, cuidando de nós, como um guarda, como aquele que sustenta a nossa caminhada, como aquele que dirige a nossa vida. E perceba, o salmista ele vai dizer: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ou seja, mesmo passando pelas dificuldades do dia e pelas dificuldades da noite, mesmo passando pelas tempestades que nós estamos enfrentando, tempestades econômicas, tempestades na saúde por causa do coronavírus, tempestades uma tempestade moral, uma crise moral e ética que nós vivemos, mesmo diante dessas tempestades que estão assolando a nossa vida, o nosso país e as nações, nós temos a convicção que Deus é por nós. Temos a convicção de que Ele está guiando os nossos passos, como o sol ao meio-dia, como a lua na noite. Seja em que momento for, Deus, Ele está conosco, e esta é a nossa confiança em Deus. É um motivo porque nós devemos confiar em Deus, porque Deus, Ele está incondicionalmente perto de nós. E meu querido irmão, para terminar esta exposição, e agora no final você pode também deixar o seu comentário, fazer alguma pergunta, que eu vou no final responder as perguntas dos irmãos. Fique à vontade para interagir, fazer o comentário e também fazer alguma pergunta, que eu vou estar também respondendo as perguntas dos irmãos.
Nessa exposição eu gostaria de terminar mostrando para os irmãos e apresentando para os irmãos a quinta verdade ou a quinta razão porque devemos confiar em Deus. E a quinta razão para confiarmos em Deus é porque Deus cuidará dos seus até a eternidade. Deus cuidará dos seus até a eternidade. A gente olha para o texto no versículo 7 e no versículo 8 e veja o que diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nesse texto agora, nessa parte final do Salmo 121, nós percebemos o salmista olhando para o futuro, olhando para as coisas que ainda irão acontecer. Perceba que os verbos, eles estão no futuro. O salmista diz: o Senhor te guardará. O Senhor guardará a tua saída e guardará a tua entrada. E eu faço essa pergunta para você: como é que você pensa, sobre o seu futuro? O que é que você está pensando acerca do seu futuro? O que é que você está pensando no que vai acontecer mais à frente? Algumas pessoas estavam perguntando para mim: pastor, quando é que isso vai acabar? Quando é que essa quarentena vai cessar para a gente voltar ao normal? Quando é que o coronavírus vai cessar? Quando é que vai chegar a vacina para as pessoas voltarem à vida normal, E a gente fica se questionando, fazendo perguntas sobre o futuro, sobre o amanhã. E o salmista, ele fala sobre o nosso futuro. Ele fala sobre o nosso amanhã. Ele abre as cortinas do nosso futuro, apresentando os bastidores do que está, ou melhor, do que irá acontecer. E ele diz que, a despeito de qualquer dificuldade, o Senhor guardará. O Senhor vai cuidar. É por esta razão que nós devemos confiar no Senhor, porque Deus cuidará dos seus até a eternidade. Porque Deus vai cuidar de você no seu futuro. Porque Deus vai cuidar de você no seu amanhã. O salmista, ele diz: o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor te guardará de todo mal. E quando ele diz guardará de todo mal, ele não está aqui pensando em circunstâncias materiais. Ele não está pensando aqui simplesmente em circunstâncias financeiras ou circunstâncias de saúde física. Seja qual for a situação circunstancial, o salmista está pensando em um mal maior, no mal espiritual, naquilo que pode acontecer com as nossas almas. O salmista está pensando não no mal circunstancial que às vezes nós enfrentamos na vida, é um mal pior que isso. Mesmo assim, o salmista revela a confiança que devemos ter, porque o Senhor vai cuidar, guardará, cuidará de todo o mal e guardará a nossa alma. O mal aqui não é um mal circunstancial da vida presente, ou um mal físico, uma dor, uma doença, ou uma vida, ou situações financeiras. Não é esse tipo de mal que o salmista está pensando, até porque no paralelismo do texto ele diz que vai ele vai guardar a alma, guardará a tua alma, ou seja, não é uma coisa física, mas é algo espiritual. O salmista não está pensando em um mal visível, mas o salmista está pensando em um mal invisível, no pecado, no inimigo das nossas almas. E ele está pensando exatamente nisso, porque no versículo 7, na parte final, ele responde dizendo: vai guardar a alma. Ele vai guardar a nossa vida espiritual. Ou seja, a despeito do mal circunstancial que vem muitas vezes
sobre as nossas vidas, ainda assim, Deus vai guardar a nossa vida desse mal espiritual e vai guardar a nossa alma, vai guardar a nossa existência. A nossa vida espiritual está bem guardada, cuidada, assegurada nas mãos do Senhor. Deus não está prometendo te guardar dos problemas financeiros, da baixa na economia. Deus não está aqui prometendo te guardar da pobreza, ou te guardar de alguma doença, ou de algum problema físico. Deus aqui não está te prometendo coisas boas nesse mundo. Deus não está prometendo vida financeira para você. Deus não está prometendo triunfo no trabalho. Deus não está prometendo te livrar dos maus que podem vir nesse mundo. Deus não está prometendo isso para você. Pelo contrário, nós passamos por dificuldades, nós passamos por tribulações, nós passamos por momentos difíceis na vida e estamos passando nesse momento agora, o momento da pandemia. Mas a despeito desses problemas circunstanciais, nós temos uma segurança eterna, ou seja, a nossa alma está guardada, essa sim está bem guardada e alicerçada nas mãos do Senhor. Ninguém pode nos arrebatar espiritualmente daquele que nos comprou com sangue na cruz do Calvário. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a nossa alma, esta sim, está bem guardada nas mãos do Senhor. Eu não estou dizendo também para você que Deus ele não pode dar e manifestar as suas benécias para a nossa vida nesse mundo. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que Deus não pode eu não estou dizendo que Deus não pode dar saúde ou nos livrar de problemas circunstanciais. Eu não estou dizendo isso. Ele pode fazer. E Ele é gracioso também para fazer isso segundo a sua vontade. Porém, o que eu estou dizendo é que, à luz desse texto, o Senhor enfaticamente está prometendo, e aqui é certo, é uma promessa, não é simplesmente que Ele pode, mas Ele fará, Ele guardará. O Senhor está dizendo que Ele vai cuidar da nossa vida espiritual, da nossa alma que está bem guardada nas mãos do Senhor. Ele vai sustentar. E o salmista, ele termina o salmo dizendo: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Há uma frase de João Calvino comentando esse texto, esse versículo aqui: guardará a tua saída e a tua entrada. E João Calvino, ele fala de uma maneira espetacular. Ele diz o seguinte: Deus será o guia contínuo do seu povo, de modo que, estendendo sua mão para eles, os conduzirá segundo o desejo do seu coração, os conduzirá do princípio ao fim. Deus vai conduzir do princípio ao fim. Guardará a tua saída e a tua entrada. É Deus cuidando, sustentando a nossa vida do início ao fim, até um dia nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Esta é uma razão para confiarmos em Deus. É porque Deus cuidará dos seus daqui, nesse tempo aqui, até a eternidade. Ou seja, nós estamos, irmãos, nas mãos do Senhor. Que este salmo de confiança seja um salmo que revele cada vez mais o caráter de Deus e as ações de Deus, nos fazendo confiar no Senhor. Amém? Eu, nesse momento, gostaria de ouvir os comentários dos irmãos, de ouvir as perguntas dos irmãos. Nós estamos chegando no final dessa live e eu gostaria de ouvir você, eu gostaria de ler os seus comentários. Se você tiver uma pergunta, você pode fazer também aí uma pergunta que eu vou estar lendo e vou estar respondendo. O Alisson, Deus abençoe.
Uma pergunta de Aleph aqui. Uma pergunta de Aleph. Pastor, qual deve ser o conteúdo da nossa oração para que tudo isso passe rápido, ou para que em meio a essas dificuldades nós possamos permanecer firmes, que Ele nos livre e nos fortaleça? Qual deve ser o conteúdo da nossa oração? Há uma frase do F.F. Bruce que ele diz que as nossas orações elas precisam conter as prioridades do reino de Deus. As prioridades do reino de Deus. Muitas vezes nós oramos pedindo simplesmente por um livramento circunstancial, pedindo muitas vezes por um pedido egoísta ou egocêntrico, do nosso coração, ou pedindo muitas vezes por questões momentâneas. Mas o nosso coração precisa estar debaixo das prioridades do reino de Deus. E assim como esse salmo, assim como revela o salmista, as nossas orações precisam estar em sintonia com as prioridades do reino de Deus. Então, o conteúdo da nossa oração deve ser para que Deus nos livre desse mal espiritual, para que Deus nos dê sabedoria e nos dê força, paz, confiança no Senhor, para que a gente possa passar por esta dificuldade, por esta pandemia, por esta quarentena, convictos da vontade do Senhor e convictos da presença de Deus em nós. Precisamos também, irmãos, orar para que haja paz em nossa alma, ou seja, para que a ansiedade seja repreendida, porque nesse momento muitas pessoas ficam ansiosas, ficam depressivas também, de tanta notícia ruim que acontece. Então a gente precisa orar para que esse salmo crie raízes em nosso coração e que a gente tenha confiança no Senhor. Então essa deve ser o nosso conteúdo, o conteúdo da nossa oração. Não simplesmente um conteúdo circunstancial, pensando nas coisas circunstanciais da vida agora, mas pensando nas prioridades do reino espiritual de Deus. Fátima, Deus abençoe. Alisson, uma pergunta de Alisson. Pastor, estamos sendo bombardeados por notícias em todos os jornais sobre o coronavírus. Qual deve ser a nossa postura para que possamos nos desvincular de tanta notícia ruim? É verdade, a gente liga a televisão e os noticiários só falam do coronavírus. A gente precisa, meu querido irmão, a nossa postura diante disso é da gente se desligar um pouco da TV. A gente já sabe da notícia, nós já sabemos dos acontecimentos, mas a nossa postura é se desligar um pouco da TV, se desconectar dessas más notícias e se alimentar das boas notícias, se alimentar da palavra do Senhor, ter um tempo de leitura da palavra, ter um tempo de oração, porque queira quer não, tem muita gente que está se alimentando o dia inteiro da televisão, se alimentando o dia inteiro das más notícias, das mortes, do coronavírus se espalhando por todo mundo. Tem muita gente o tempo todo passando o dia inteiro diante da televisão e isso, as pessoas estão se alimentando de más notícias. Então, a nossa postura é ter um momento de se desligar da TV e alimentar o nosso coração com essa esperança bíblica, alimentar o nosso coração com esta confiança bíblica, que esta sim vai trazer sossego para a nossa alma, vai trazer paz para a nossa vida. Eu não estou dizendo também, para a gente abandonar os noticiários, ou para a gente ficar cego diante do que está acontecendo. Não é isso. Para onde a gente olha, há notícias. Mas o que eu estou dizendo é para a gente chamar a realidade que isso está acontecendo, mas termos também a responsabilidade de se desligar um pouco da TV e passar a ter um tempo de oração, de leitura da palavra, reunir os irmãos, a família em casa, claro, para estar em oração, cantar louvores, ou se você está só,
ou longe de algumas pessoas, você também pode fazer isso, ler a palavra do Senhor, ter esse tempo com Deus. Isso é muito importante, alimentar a nossa alma na palavra do Senhor. Larissa, seja bem-vinda, está aí com a gente também, Nivaldo. Samuel com a gente. Samuel, Deus abençoe. Pastor Otávio Campos, nessa manhã, certamente foi usado por Deus. Os povos do mundo estão em pânico por conta desse coronavírus, mas Deus está no comando de tudo e de todos. Oração, fé e confiança. Amém, Samuel. Amém. Que Deus te abençoe. E é exatamente isso. Estamos aí firmes. Precisamos estar firmes na palavra, confiantes em Deus. Deus abençoe nossos dias. Pastor, palavra de Deus para nós. Forte abraço. Alisson, amém, pastor. Então, irmãos, nós estamos encerrando. Mais alguma pergunta? Você pode aí mandar. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aí no comentário. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Alisson. Samuel, prazer, Samuel, estar com você aqui com a gente. Deus continue lhe abençoando. Amém. Essa mensagem abençoada. Edvânia. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. A gente olha para esse texto e nós percebemos as razões para confiarmos em Deus. Razões para confiarmos em Deus. No próximo domingo, se Deus permitir, nós estaremos trazendo também uma reflexão, um estudo, mais uma vez, na palavra do Senhor, certo? No horário de 10 às 11. Amém, Luiz, Valquíria, Mari. Há uma pergunta aqui de Valquíria. Pode esclarecer o termo guardará a tua entrada e a tua saída? Sim, Valquíria, posso sim. O salmista diz, né? Na última parte do salmo, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Esses termos, eles não são utilizados simplesmente para uma entrada em ambiente, não é uma entrada em ambiente ou uma saída em ambiente, em um ambiente ou em uma casa, embora a gente possa sim orar para que Deus nos guarde quando a gente saia da nossa casa, ou quando ou pedir para Deus, né, nos guardar quando a gente estiver entrando, mas o texto especificamente não está para falar sobre este assunto. O termo hebraico, guardará a tua entrada e a tua saída, a poesia hebraica, esses termos hebraicos, revelam o início e o fim. Na cultura hebraica, saída e entrada revela exatamente isso, início e o fim da vida. E o pastor João Calvino, explicando esse texto, expondo esse texto, ele diz exatamente isso, comentando esse último versículo, que ele vai guardar o nosso coração do começo ao fim, ou seja, daqui à eternidade. Ele vai guardar a nossa vida. Então, guardará a tua saída e a tua entrada. É isso que Deus está fazendo, que vai guardar a nossa vida aqui até um dia nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Irmãos, Deus abençoe. Estou chegando ao fim. Que essa live possa ser uma bênção na sua vida. Abraço.